pessoal, a gente vai começar aqui trazendo uma visão sobre ativo digital e o nosso tema é até uma provocação, tá? É muito antes, ou seja, muito além ou muito antes da operação e manutenção. E a gente vai tentar trazer o porquê disso. Espero que a gente consiga contribuir aí. Bom, eu sou o Ricardo Vidotti, sou sócio fundador da Verum Partners e na Verum eu atuo como diretor de inovação e de transformação digital. Sou formado em Ciências da Computação, tenho um pouco mais de 22 anos aí de experiência em gerenciamento de informação e de implantação de tecnologias de engenharia e em projetos de capital e infraestrutura, tá? E já atuei em empresas como Promon e Progen nos diversos setores, aí óleo e gás, com projetos nesses setores, né? Mineração, fertilizantes, papel, celulose e assim vai. Perdão, gente. Oi, eu sou André Frigolente, sou engenheiro químico, sou consultor executivo da indústria na Hexagon, também trabalhei na Promon, Radix e Tecnip, fazendo projetos nacionais e globais de todos os segmentos de mercado do mundo. Também sou professor de BIM na PUC, no IBMEC, de engenharia digital e gerenciamento de projetos. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Verum, né? A Verum é uma empresa de consultoria e a gente está dividido em três pilares no Grupo Verum. Nós temos uma empresa de consultoria de serviços profissionais, que é a Verum Partners, uma empresa de educação técnica, que é a Verum Institute, e uma empresa de desenvolvimento de soluções digitais, que é a Verum Digital. Tá? Essas três empresas elas compõem o grupo da Verum. Hoje a gente participa, né, faz parte aí associado a esses grupos que estão abaixo aí, a WP University, o CII, o próprio BIM Forum, a WP Cop e outros mais aí. Bom, a Hexagon é uma multinacional sueca, nós estamos presentes em mais de 53 países, temos um portfólio de soluções tanto para projetos como operação e manutenção de plantas. E a Hexagon, que está falando com vocês aqui hoje, é a Hexagon Asset Lifecycle Intelligence, onde temos soluções desde o início de um planejamento de um projeto, que ele é uma ideia de estudo de viabilidade econômica, passando por todas as fases de engenharia, suprimentos, construção, comissionamento, operação, manutenção e cibersegurança. Bom, e falando um pouquinho sobre a nossa parceria, né, que é Verum Partners e Hexagon, tá? Nós firmamos em 2018, assim que a Verum tinha alguns anos, um ano de vida, mais ou menos, a gente firmou uma parceria formal com a Hexagon no que tange a implementação de soluções, né? Mas não só a implementação em si. A ideia era que a Verum, como uma consultoria de processo, a gente atuaria pensando nos três pilares, né? Processos, pessoas e tecnologia. A Verum atuaria nos dois primeiros, ou seja, fazendo uma análise de processos, entendendo o cenário dos nossos clientes e propondo o melhor caminho, capacitando as pessoas e conectando no pilar de tecnologia uma parceria com a Hexagon. E a Hexagon sempre que chama a Vero em diversas oportunidades e desafios com os clientes para aportar esse conhecimento de consultoria do negócio e a gente entra com as tecnologias para agregar valor nesse processo. Então, a gente já tem diversos casos de sucesso na Latinoamérica, na verdade, dessa parceria de anos e que a gente espera que perdure por muitos anos ainda. Por enquanto tem dado certo, né, André? Mais que certo. Olha, estamos aqui para isso, né? Agora, entrando no nosso tema, eu vou trazer um pouquinho de alguns alinhamentos e os conceitos para afirmar o que a gente colocou no nosso título da nossa apresentação, né? O ativo digital em si, muito além ou muito antes, né, da operação e manutenção. Bom, para falar um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho do conceito de indústria 4.0, tá? O que é a indústria 4.0? Ela nada mais é do que uma nova revolução industrial que foi definida como a próxima fase da digitalização do setor manufatureiro. E aí, trazendo um pouco do dado histórico, a primeira revolução industrial, ela se tratou de trazer o processo de mecanização e por meio de energia a vapor. O meu pointer aqui não...
Perdão, vou deixar assim. A segunda revolução industrial, ela já trouxe produção em massa e conectando, trazendo eletricidade, né, para alavancar isso tudo. E a terceira revolução industrial, o roteiro tá ruim aqui, gente, me desculpem. A terceira revolução industrial, ela trouxe o meio por automatização de meio da eletrônica e informática, né, dados e informação geral. E a quarta revolução, por que ela é tão importante? Por que a gente destaca aqui, tá? Ela trouxe um grande fortalecimento de integração digital e conectividade para dentro da indústria, tá? E o que isso alavancou, tá? Isso é um estado de convergência de novas tecnologias que impulsionam por quatro disrupções principais. Essa é a grande diferença na indústria 4.0. Então nós temos aí, né, quais são esses pilares? O aumento exponencial dos volumes de dados, a gente percebe aí a cada dia, a gente tem mais dados, isso vem se multiplicando. O poder computacional e a conectividade, né, através de redes e computação cloud. Então isso é um grande pilar que fortalece a indústria 4.0. Surgimento de capacidades avançadas de analítica e inteligência, ou seja, com esse volume de dados, o que a gente faz com isso, né? A tomada de decisão baseada em dados, isso também é um grande pilar dentro dessa nova revolução. As formas de interação entre homem e máquina, ou seja, interface por toque, ambientes imersivos, né? A gente vê aí esses óculos de realidade virtual que você consegue navegar dentro da planta, como se você tivesse lá um avatar e vendo em tempo real. E avanços na transferência de instruções digitais para o mundo físico, ou seja, com a robótica, própria robótica, impressão 3D e outras funcionalidades mais. Então, isso é o que traz a grande diferença nesse mundo, nessa revolução, na quarta revolução. E aí, quais os desafios, né, que são resolvidos com a indústria 4.0? Bom, basicamente, é um caminho para a gente resolver a questão de baixa produtividade e alto custo. Ela reduz desperdício e aumenta a segurança. Ou seja, com esse monte de informação conectada, a gente podendo mapear o processo como um todo, você consegue acompanhar esse processo. E aí o que a gente gosta de dizer e afirmar é que a indústria 4.0 ela pode ser entendida como um Lean digital potencializado. Ou seja, com esse grande volume de informação, a gente usando os nossos processos Leans para evitar desperdício, aumentar a produtividade, baixar o custo, a gente consegue potencializar com isso, tá? E aí o Lean tradicional, ele busca reduzir esse desperdício, otimizar os processos e melhorar a qualidade. Já na indústria 4.0, a gente conecta isso com as tecnologias existentes, como o IoT, grandes volumes de dados podendo ser processados e analisados, a própria inteligência artificial, a robotização e os gêmeos digitais, eles fortalecem esse objetivo. Então a gente consegue, com isso, ter o Lean digital potencializado com um grande volume de informação e transformando aí o nosso mercado da indústria. Com isso, eu vou trazer também um pouco do conceito do Digital Twin. O que é o Digital Twin? É uma réplica digital dinâmica que em tempo real de um ativo físico, que conecta as informações do produto ou da instalação em ambientes virtuais e reais, tá? Esse conceito, ele começou com o PLM, o pessoal lá atrás, né, pensando no ciclo de vida de um produto, gerenciamento do ciclo de vida do produto, pegou esse conceito e falou, como é que a gente traz isso para dentro da área de indústria, tá? E aí veio com o Digital Twin. Mas o Digital Twin, ele não é apenas um modelo de um objeto físico, tá? Ele depende dessas três pilares eles estarem conectados e funcionando. Então, eu tenho que ter o objeto físico, o gêmeo digital em si, com informações conectadas por trás dele, e a conexão de dados com fluxo contínuo e dados online. Ou seja, eu consigo, a partir do meu modelo digital, né, no meu Digital Twin do gêmeo digital, clicar num objeto e saber os dados que estão acontecendo lá num leitor do campo de um equipamento ou instrumento lá no campo. Desculpa, gente, meu pointer está avançando aqui demais. E aí, olhando na visão de plantas industriais, gêmeos digitais, eles otimizam o projeto e gestão da operação e manutenção. Porém, a gente tem aqui 3 cenários onde isso acontece. São 3 passos para a gente chegar num Digital Twin perfeito, tá? Dentro de plantas. Então, a primeira fase é a fase de projetos, onde a gente começa o desenvolvimento do ativo digital. Então, eu começo a desenvolver o projeto, seja ele com todas as informações que a gente utiliza na fase de engenharia, isso começa a fundar uma base de um gêmeo digital.
Passando isso para uma fase de operação e manutenção, utilizando esse gêmeo digital através das informações do projeto, modelo 3D, a gente começa a ter o conceito do Digital Twin e conectando com a base do ativo digital. Aproveitando, e aí a gente tem um desafio aqui, é como manter esse ativo digital vivo nessa fase. Porque normalmente o pessoal de operação e manutenção, eles utilizam o ativo digital ou as informações de projetos, muitos na fase de consulta. E como manter isso atualizado e vivo, tá? Esse é um desafio que a gente tem. E o próximo passo aí seria o gerenciamento digital dessa operação, onde a gente tem as otimizações e reduções de custos com a IM, retroalimentando toda a carteira de projeto. Então, é pegando o modelo, retroalimentando e utilizando com simulações e tudo mais para avançar nisso. Conectando os conceitos, tá? Então, o gêmeo digital é um pilar da indústria 4.0, tá? E a transformação digital impulsiona a convergência entre o mundo físico e o digital. Nesse conceito, a gente acredita que na constituição e na formação de um gêmeo digital, a gente tem alguns níveis de maturidade para alcançar o que a gente tem do processo. Então, o nível 1, a gente entende que é a coleta de dados básicas, gestão de projeto baseada em documentos. É o que algumas empresas ainda estão nessas fases e o próximo nível já entra a visualização e monitoramento desse ambiente, com uma gestão baseada em informação, através da conexão do BIM, que é o que a gente costuma falar. O que se percebe muito é que a gente está entre essas duas fases. Algumas empresas ainda estão, por incrível que pareça, ainda estão no nível 1 de processo, de avanço, né, de maturidade, de digitalização dos seus processos, e algumas empresas já passaram desse nível, já estão no nível 2. Algumas estão tentando chegar no nível 3, tá? Que é através da análise. No nível 3, a gente já começa a utilizar o ativo digital e permite isso através de análise preditiva, simulações, padrões e integração de dados com o tempo real. E o nível 4 é uma automação, uma padronização mais autônoma aqui, conectando IoT com inteligência artificial. Nesse modelo seria o modelo ideal, onde a própria IA ela pode aprender com os dados do passado da planta, entender como é que funciona, sugerir um caminho e às vezes até tomar uma decisão, dependendo do nível que a gente programar ela, né? O Vedotti, deixa eu fazer uma Claro. provocação aqui para você. Então, a gente viu que o modelo 3D não é BIM, é só uma parte. Digital Twin não é só o modelo 3D. Operação manutenção é o momento da verdade da operação da planta, onde o dono do ativo tem a sua receita, vendendo o produto que a planta produz. E aqui a gente está olhando esses níveis aí, né? Então, é nessa parceria que a Hexagon tem com a Verum que a gente tenta caminhar junto com o cliente nessa jornada. Mas inteligência artificial só no nível 4 ali, eu acho que o Vidotti quis dizer inteligência artificial no nível 4 e fazer uma planta ser 100% autônoma, né? Exato. Mas hoje em dia, se vocês forem ver, eu duvido que vocês aqui da plateia sejam diferentes, já estão usando inteligência artificial para outros propósitos nos outros níveis também, no nível 1, nível 2 e nível 3. A própria Hexagon tem vários projetos de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial para ajudar em todos esses níveis aí, inclusive o 4 também. Com certeza, André. E se você considerar, né, nível 1, se eu já tiver dados, né, já tenho dados organizados, né, é a base para você aplicar uma IA, né? Se você, por exemplo, tem 1 milhão de documentos numa base, nível 1, você tem uma inteligência artificial que consegue contextualizar o conhecimento desses 1 milhão de documentos, mesmo no nível 1 você começa a fazer perguntas. Por que a bomba A está operando diferente da bomba B se elas estão em unidades semelhantes, em plantas semelhantes? Essa documentação tem essa informação. A inteligência artificial já ajuda nesse nível 1, por exemplo. Com certeza. E assim nos níveis avançados, né? Por exemplo, nível 3, né, análise preditiva e simulação, você vai usar muito inteligência artificial. A gente tem uma plataforma de gerenciamento de projeto que os nossos maiores clientes querem o seguinte: eu tenho 300 projetos de amônia na minha base de dados. A IA poderia dizer assim para mim, qual é a melhor estrutura analítica e cronograma e recursos para minha nova planta de amônia, porque é baseado nos meus 300 projetos já executados. Esse também é 100% factível hoje em dia. Perfeito. Bom, com todos esses conceitos, né, o que a gente trouxe é que para a gente chegar num ativo digital, e agora nós vamos começar a falar do nosso produto, né, do nosso tema, Conectando de Fato. Normalmente hoje, André,
para se construir um ativo digital, na verdade, quando se faz o handover, né, de uma planta, o startup faz o handover da fase de projetos para operação e manutenção, o que acontece é que, normalmente, lá na fase de comissionamento, entra uma equipe que se chama de excelência operacional, ou o pessoal que já começa a receber a planta lá de operações mesmo, eles começam a entrar nos sistemas com os dados de manutenção, de acordo com os manuais dos equipamentos ou os manuais da planta, informações de projeto, começa a alimentar o sistema para começar a conseguir operar a planta e fazer a manutenção, dar sequência na vida da planta no tempo de produção dela, né? E aqui o que a gente está trazendo é, de fato, uma linha do tempo aqui no ciclo de vida de um projeto de capital ou de infraestrutura. O que muda seriam ali as fases iniciais de FEL, quando não se usa a metodologia FEL, mas a gente usa conceitual, básico, projeto executivo e assim vai, né? Cada projeto tem a sua terminologia. Mas o que a gente quer trazer aqui é exatamente isso. Existem duas fases grandes, né? Uma onde a gente está na fase de projetos, ainda desenvolvendo o projeto, a gente está nas fases iniciais, considerando a concepção desse projeto, e a fase de entrega, onde a gente está fazendo a implantação do projeto que foi desenvolvido, tá? E aí, por que nós trouxemos isso, né? O ativo digital, ele começa a ser gerado, quando a gente pensa num conceito de Digital Twin, as informações começam a nascer muito antes, lá na fase de engenharia conceitual, tá? E aí é a provocação que a gente vem trazendo. Então, em vez de eu realizar apenas um handover de informação do projeto para a construção, ao passo que se a gente organizar o ativo digital desde a concepção do projeto, a gente consegue construir o seu ativo digital e ele vai evoluindo de acordo com as fases que o projeto vai sendo executado. Deixa eu tentar. E aí, o que a gente tem, o que a gente está dizendo aqui nesse slide? Então, na fase de engenharia conceitual, o que eu tenho de informação que eu vou levar para o meu ativo digital? Ela começa no desenvolvimento dos fluxogramas de processo. E se a gente tiver isso de forma inteligente, a gente já começa a capturar, já começa a digitalizar essas informações. Não só do processo, mas como os atributos, as informações dos equipamentos, das linhas, dos itens todos que estão lá dentro no fluxograma. Isso de forma digitalizada. Além disso, a gente já começa também a ter levantamento de informação, folhas de dados, instrumentos e assim vai, todos os processos. O que muda quando eu estou pensando no Digital Twin? Eu tenho que trazer para essa fase aqui já critérios de operação e manutenção. Por quê? Dado a necessidade de manutenção e operação de alguma fase que é desenvolvida e que é elaborada, de alguma fase de alguma informação que é desenvolvida e elaborada aqui na fase de engenharia conceitual, eu preciso capturar isso de alguma forma digitalmente para eu levar para o nosso ativo digital, tá? Então isso é uma mudança. Os padrões de engenharia relacionados com padrões de orçamento, planejamento e construtibilidade, para que a gente consiga, do ativo digital, ter a aplicação do seu ativo nas fases anteriores. Lembra que a gente colocou, dentro da engenharia, a gente está, o nascedouro da informação, a gente está concebendo o projeto, está criando. Mas o ativo digital, nessa fase, ele se divide em dois momentos, tá? O ativo digital para engenharia e o ativo digital para construção. A gente está desenvolvendo engenharia para construir aquele empreendimento, né? Para botar aquele projeto de pé. Então, nessa fase, os padrões e tudo mais, eles se contemplam, se somam ao ativo digital. E aqui já começam as primeiras simulações de viabilidade do projeto, seja de layout, seja de CAPEX, avaliar se dentro daquele cronograma que foi desenvolvido versus o custo para implementar daquela forma, com aquela capacidade, se aquilo para de pé. São as primeiras informações, né? E o próximo item aí é a PBS. A gente começa a estruturar a nossa Plant Breakdown Structure, que é o que vai permitir a gente conectar todas as informações dentro das tecnologias. Aí eu passo para você, André, nesse momento, o que nós temos de solução aí. Então, vocês estão vendo aqui um vídeo super acelerado, o quê? Um PFD sendo feito no simulador de processo da AspenTech, poderia ser outro simulador, onde você tem todos os dados de processo e que ele envia um banco de dados de PFD com um banco de dados de um PNID detalhado, todo o trabalho de balanço de massa de energia feito na fase do PFD com o simulador de processo é transferido automaticamente para o PNID. Uma bomba num PFD, na verdade, são duas bombas no PNID. Então, o projeto detalhado é diferente do projeto conceitual,
Mas eles podem conversar. Então, toda a informação gerada na engenharia conceitual será bem aproveitada na engenharia de detalhe, na construção, no comissionamento e assim diante na operação e manutenção. Isso aqui é uma das soluções nossas da Hexagon, que tem integração de simulador de processo com o PNID inteligente. Então, aqui a gente já começa a digitalizar todo o processo da planta e trazendo a informação inteligente num banco de dados. Na fase de engenharia básica, a gente já começa a gestão informacional da engenharia, começa a desenvolver os primeiros modelos BIM, ainda numa informação ainda mais, num nível mais leve de informação, não é um modelo para detalhamento nem para construção, mas a gente já começa a desenvolver o primeiro modelo BIM. Começamos a implementar o CDE, né, o Common Data Environment, já começando a habilitar a colaboração multidisciplinar e com a informação toda integrada. Então, a gente está cruzando a informação que a gente precisa desse ativo nessa fase de engenharia. Planejamento de suprimentos, melhor integrado e colaborativo. Early Engagement e Early Involvement, habilitando através das ferramentas de colaboração. Então, eu consigo começar a ter um envolvimento antecipado de players. Um exemplo, a construtora que vai executar aquele projeto, a gente já consegue envolver para que ele comece a entender o que é o projeto, o que ele está fazendo através dessas ferramentas de colaboração. E a nossa WBS aqui, conectada de forma digital com a PBS. O que normalmente acontece em projetos eu tenho uma estrutura analítica de projeto e eu tenho uma outra estrutura, que é o que a gente vai executar o projeto, como a gente vai construir, estabelece isso no modelo com o PBS e nos cronogramas com o WBS, uma coisa não fala com a outra, a gente não consegue cruzar a informação, não consegue utilizar o dado de forma integrada. Então, esse é um exemplo de um modelo 3D de engenharia básica, que não tem um nível de detalhamento para fazer uma engenharia de detalhe, mas diversos estudos e análises podem ser feitos já em cima do modelo BIM de engenharia básica. Por exemplo, estudos de segurança, rotas de fuga, acessibilidade, né? Rotas para melhor operar e fazer manutenção e operação, onde o guindaste tem que ser colocado para içar os equipamentos durante a fase de construção. Então, existe um monte de estudos, mesmo com uma engenharia de nível de detalhe mais leve ainda, você tem benefícios para o futuro. E a partir daqui a gente já consegue tirar os primeiros quantitativos para fazer levantamento de custo certeza. E tudo mais. Estimativas nível 5, 4, 3, 2, até chegar no 1. Passo 1. Então, voltando aqui, na próxima fase é a parte da engenharia de detalhamento, né? Ainda lá em FEL 3 a gente está passando da fase de engenharia básica para detalhada. E aí o que a gente tem de informação aqui que pode compor o nosso ativo digital? É o planejamento master do projeto, atuando como elemento central de hub de integração para efeito de gestão do projeto. Emissão de engenharia já são todos digitais, relacionados e empacotados, conectados à mesma base e atribuindo, levando informação para dentro do nosso ativo digital. Engenharia de vendors, trabalhando com os padrões do owner, esse seria o melhor momento, esse é um desafio que nós temos, né? O pessoal, estou vendo aqui o pessoal da Vale e que conhece bem essa dificuldade, é uma coisa que a gente tem desafio hoje, é levar os nossos vendors para trazer dentro dos nossos padrões. E a parte de orçamentação, planejamento e orçamentação caminhando junto, né? Uma vez que a gente tem integração, a gente consegue fomentar o famoso BIM 5D, fazendo as nossas análises de custo versus o planejamento, a execução. Esse aqui, peraí, Dan. Mais um clique. Vai. Obviamente que à direita aqui vocês estão vendo um vídeo de produção de desenhos para construção, plantas e layouts, todos automatizados a partir do modelo 3D. Gente, um BIM, modelo 3D de um BIM industrial bem feito, e automação sendo colocada, é 0 HH para extrair isométrico e plantas de detalhe. O esforço está na inteligência do modelo 3D. Se vocês ainda não chegaram lá, caminhem para isso, porque quanto mais você investe na qualidade do seu BIM, melhor é a sua produtividade. Lembrando, todas essas informações elas vão compor no nosso ativo digital para que a gente chegue lá na fase. É um somatório, né? A gente vai ganhando maturidade conforme o projeto vai passando. Estou com um problema com o meu ponteiro aqui.
Bom, olhando a visão de gestão de material, então estou lá na fase de entrega do projeto, estamos fazendo a implementação dele. Gestão de material é um ponto crítico. Então a gente consegue acompanhamento digital de fabricação e inspeção. Isso são informações importantes que a gente tem que levar para dentro do ativo digital. E para que eu vou usar isso lá na fase de operação e manutenção? O pessoal que vai fazer manutenção num determinado equipamento, se ele conhece o histórico desde a fabricação daquele equipamento, ele tem muito mais dados para tomar decisão. Se um equipamento teve algum problema, sei lá, parou de funcionar, tem que acionar a garantia, pelo histórico e documentação de fabricação, a gente consegue saber se é um problema de operação, de mau uso do item, ou se de fato é um problema de fabricação. Então isso resolve. A gente tendo isso no ativo digital tem suma importância. Diligenciamento e fornecimento com atualização digital da data de entrega esperada no nosso armazém lá para poder garantir entrega e prazo de construção. Tá? Informações detalhadas sobre materiais, tudo armazenado no nosso ativo digital. Dados de preservação de equipamentos que alimentam da mesma forma como fabricação, também é importante a preservação, como que isso foi mantido no nosso armazém, e o consumo de materiais almoxarifados é puxado pela programação digital da construção, onde a gente consegue ter um acompanhamento dinâmico e tudo digital, usando o modelo 3D. Então, obviamente, aqui do lado direito, vocês estão vendo, para dar um outro clique, duas soluções Hexagon. Uma para a gestão da cadeia de suprimento de materiais, que o Vidotti falou, e à direita, o gerenciamento do material lá na obra, num canteiro de obra, onde por tecnologias de radiofrequência, RFID, vocês podem identificar os materiais na obra para ter a prontidão operacional e gerir toda a cadeia de suprimento, desde a fabricação do componente até ele chegar no almoxarifado, ser preservado, comissionado e montado adequadamente na planta. Okay? Temos 1 minuto e 20 segundos. Tá ao vivo. Bom, gestão da construção, né? Programação da construção utilizando engenharia digital, Workface Planning e o BIM 4D, conectando o modelo com planejamento. Gestão de restrição com analytics avançados, capacidade de integração de dados e arquitetura digital, usando Lean Construction, tudo conectado com dados de programação, com dados de modelo e o acompanhamento digital de construção e manutenção a partir do planejamento master, tá? Puxa, André, tá difícil aqui. O vídeo ali ia mostrar o quê? O modelo 3D sendo usado para fazer o BIM 4D para a sequência construtiva do projeto. Basicamente isso, né? Então, todo aquele BIM inteligente que você tinha no modelo 3D, você consegue trazer aqui para uma solução que a Hexagon tem, que é um caso até da mineração aqui, onde você visualmente acompanha todas as fases de construção, usando a metodologia AWP ou não, que você tem conectado a um banco de dados e ao modelo 3D. E nosso tempo acabou. Na gestão do comissionamento, a gente tem desenvolvimento, né, do comissionamento, utilizando também recursos de engenharia digital, outputs registrados do ativo para performance. Então, tudo que é levantado e executado na fase de engenharia de comissionamento, a gente coleta esses dados também para compor nosso ativo digital. Esse é um vídeo do nosso sistema de comissionamento. E a mensagem final que a gente queria passar para vocês é que esse mundo não é um mundo isolado. Todas essas ferramentas que a gente falou e muitas outras podem estar integradas no ambiente e não isoladas, cada uma no seu silo. E com isso, eu acho que a parceria Verum e Hexagon entende bem desse mundo. Você pode chamar nós, e principalmente a Verum, para ajudar vocês aí nos processos e na jornada da digitalização do seu ativo. Bom, gente, era Obrigado. Isso. Queria agradecer vocês aí. E qualquer dúvida, a gente está nos estandes ali fora. Obrigado. Um abraço.